Novidades em relação à renovação do Filipe Luís com o Flamengo. A novidade agora é que parece que o BAP emperrou aí a renovação do contrato do técnico com o time rubro-negro ainda em setembro. E a gente vai saber que história é essa agora na ESPN, não é, que diz assim, né? Não está mostrando aqui, mas é da ESPN, tá? O título diz assim: Flamengo, renovação de Filipe Luís poderia ter sido assinada em setembro, mas BAP travou acordo. Então vamos lá, aqui ó, pelo Bruno Andrade, o jornalista, e ele diz assim: no começo de setembro, em Lisboa, durante a data FIFA, o Flamengo esteve a um passo de garantir a renovação contratual de Filipe Luís por mais 2 temporadas, até dezembro do ano que vem. Até dezembro de 2027, perdão, a gente ainda está em 2025. Tô perdido aqui nas datas. Na ocasião, no encontro na capital portuguesa, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, e o empresário Jorge Mendes, ambos portugueses, alinharem praticamente todos os moldes do acordo, salário, multa rescisória, entre outros. De volta ao Brasil, Boto entregou, então, todo o processo nas mãos de BAP, né, o presidente, por ordem do próprio, inclusive. Bastava assinar. Segundo apurou a ESPN, o presidente do clube carioca, no entanto, resolveu atrasar a negociação. Apesar de satisfeito com o trabalho de Filipe Luís, o mandatário rubro-negro não estava totalmente convencido com a renovação, sobretudo por causa dos valores pré-acordados pela dupla portuguesa. Além das altas cifras, BAP tinha receio da repercussão negativa do acerto, uma vez que, naquele momento, o Flamengo estava com o Palmeiras colado na liderança do Brasileirão e, naturalmente, a presença na final da Libertadores ainda era uma incógnita. O retrocesso nas negociações causou incômodo do lado do Filipe Luís, especialmente de Jorge Mendes, o empresário do técnico. O superagente sentiu que o seu cliente havia sido desvalorizado. Também notou um jogo estratégico por parte do rubro-negro. Os 2 títulos na reta final da temporada e boa prestação na apresentação, né, na Copa Intercontinental no Catar foram os ingredientes perfeitos para o empresário português fazer o tão esperado contra-ataque. Com a valorização de Filipe Luís, Mendes, o empresário decidiu elevar a pedida. Neste momento, quer um salário mensal na casa de 5 milhões, incluindo a comissão técnica. Praticamente o mesmo que ganha hoje o português Abel Ferreira no Palmeiras. Por enquanto, não há acordo total entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação. Os dois querem o mesmo desfecho, continuam a negociar, mas há claramente divergências e não menos importante desgaste. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião em relação a isso, né? Porque eu tenho escutado muita gente dizer, né, aí na internet o seguinte: não, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba ali na Libertadores, no meio do ano mais ou menos, o Flamengo apresentou ali uma proposta de renovação para o Filipe Luís e o Filipe Luís não quis renovar. E essa informação agora da ESPN, do Bruno Andrade, eu esqueci o nome dele, mas enfim, a gente percebe que o Filipe Luís tomou uma decisão correta, né? Primeiro porque ele queria provar para o time, né, para o Flamengo, enfim, como clube, que ele poderia, né, levar o time a outro patamar, vamos assim dizer. E em relação agora à negociação, né, ele está se valorizando, né? Claramente é uma valorização do seu próprio trabalho e não está errado em nada, porque ele, enquanto técnico e tudo aquilo que ele apresentou para o time, ele tem mais que se valorizar mesmo, sabe? Tem que pedir mesmo o valor que ele acha que tem que pedir e tudo mais, porque ele já mostrou a que veio no futebol brasileiro. Também tenho visto muita gente dizer: olha, ninguém é maior que o Flamengo, ou tentando comparar, né, com o que aconteceu com o técnico Marcelo Galhardo, que hoje treina o River Plate, né, que teve uma ascensão meteórica aí como técnico e agora apresenta resultados muito ruins. Assim, toda comparação
né, principalmente entre Felipe Luiz e o Marcelo Galhardo, é um pouco desonesta, na minha opinião. Desonesta porque não dá pra gente prever o futuro. Pode ser que o Felipe Luiz, né, enfim, enterre de vez a sua carreira como técnico se sai do Flamengo? Pode ser, né, mas pode ser que não também, né? Ele tendo ali as credenciais para poder treinar um time na Europa, que dizem ser o sonho dele, ele pode muito bem fazer um trabalho melhor, né, igual ou melhor que o trabalho que ele tem feito no Flamengo. Então é algo que a gente tem que colocar um pouco o pé no freio na hora de comparar, né, o Felipe Luiz com o Marcelo Galhardo. Não, mas o Marcelo Galhardo ganhou mais que o Felipe Luiz no início e tal, né, teve mais títulos, enfim. Gente, calma. Felipe Luiz não é Marcelo Galhardo e vice-versa, né? Galhardo, né? Não tem como comparar, não dá pra gente prever o futuro. Pode ser que sim, ele, né, enterre a sua carreira saindo do Flamengo, mas pode ser que não. E a gente também tem que colocar, né, quando quer comparar um com o outro, né, se o Felipe Luiz vai dar certo ou não na Europa, a gente tem que lembrar que o Atlético de Madrid, né, vê com bons olhos o Felipe Luiz, né? Tem aí informações na internet e tudo mais de que muita gente no Atlético de Madrid olha o Felipe Luiz como um cara bom aí, né? Quem sabe até para treinar o time. Bom, se ele vai dar certo ou se vão contratar ele ou não como técnico, só o tempo vai dizer. Mas assim, o Felipe Luiz, ele tem mostrado não só resultados, mas o próprio plano de jogo, né, dele é quase perfeito, né? Então vamos com calma, né, em relação a esse negócio de ninguém é maior que o clube, ninguém é maior que o Flamengo. O Felipe Luiz nunca falou isso. O Felipe Luiz nunca se colocou na posição de, olha, eu sou o cara do Flamengo, né? Não, nunca fez isso. Inclusive, quando ele chamou a atenção do Pedro naquela coletiva, né, que é muito lembrada, porque ele foi duro ali, e o Pedro, ele ouviu aquelas palavras com certeza e quis melhorar, tentou melhorar e melhorou, né? Ele só nos últimos jogos não fez bons jogos porque alguns jogos ele nem entrou também porque ele, né, se contundiu de novo, enfim. Mas o Felipe Luiz é um cara que mostrou a que veio no futebol brasileiro, e ele tornar essa negociação um pouco dura, vamos assim dizer, né, é porque, né, sim, ele tem aí um bom resultado que ele mostrou para o clube, e também porque o BAP, né, como a gente viu aqui na ESPN, na matéria, a gente viu que o BAP não quis porque ficou meio com o pé atrás com o cara. Então, né, o Flamengo ganhou tudo com o Felipe Luiz. Tudo. Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, né, Brasileirão, Copa Challenger, Copa, né, o Derby das Américas, Libertadores, né, ganhou tudo com o Felipe Luiz. E o próprio BAP, né, que aí tá falando, não, a gente tem dinheiro para comprar Deus e o mundo aí para jogar no Flamengo, a gente pode tudo agora e tal, não estamos preocupados não, dinheiro pra gente não é problema. Então por que não paga o dinheiro para o Felipe Luiz? É o que ele tá pedindo. Porque assim, ele já mostrou que é um ótimo técnico, ele já mostrou um ótimo trabalho. Então por que o BAP, que tá aí falando aos quatro ventos, não é, que tem dinheiro para pagar tudo, para comprar todo mundo, por que não paga o Felipe Luiz, né? Ainda mais essa notícia agora, né, que fala que o BAP, ele meio que, né, como a gente leu ali, né, o empresário do Felipe Luiz achou que, olha, estão desmerecendo, né, estão desvalorizando aí o meu cliente, né? E vamos ser sinceros, parece que foi isso mesmo. Bom, mas essa é a minha opinião. Eu peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. E peço também para você deixar um like, né? Amassar o like aqui desse vídeo. E também escorregar a sua inscrição aqui neste canal, porque é muito importante para este canal e porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!